Meu nome é Cíntia Raquel, tenho 30 anos e eu vim aqui contar um pouquinho sobre o meu testemunho para vocês. A primeira coisa que eu queria falar é que hoje eu consigo vir aqui e falar sobre isso com vocês ou com qualquer pessoa. Porque antigamente era uma ferida que não estava cicatrizada, né? Então muitas vezes eu preferia ficar quieta e não falar. Mas eu resolvi gravar esse vídeo para vocês contando o meu testemunho, um pouquinho dele, né? Contando a minha história, porque eu tenho certeza que vai ajudar muitas mamães, né? Quando eu passei por isso, eu procurei muitos vídeos aqui no YouTube e eu achei, entendeu? Porque é uma coisa que realmente acontece com muitas mamães, muitas famílias, né? Porque atrás de uma mãe existe também uma família, existe um casal, existe uma estrutura. E às vezes nem é só um casal, porque a mãe pode ser solteira, enfim. Mas existe uma família, os avós, sempre vai ter um laço. Mas enfim, então eu venho aqui contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu espero que ajude de alguma maneira. Porque eu sei que quando nós mamães passamos por isso, dói, machuca muito e realmente só sabe quem passou. Eu sou casada há 14 anos, eu tenho uma filha, o nome dela é Nicole, ela tem 10 anos. E aí, quando a gente decidiu que queríamos dar um irmãozinho para ela, isso foi em 2018, né? Quando eu e meu esposo sentamos e falamos, eu acho que já tá na hora já de dar um irmãozinho pra ela, a Nicole já tá grandinha, acho que seria bacana a gente dar um irmão pra ela agora. A gente esperou muito tempo, né, porque a Nicole tava com 8 anos, né? Então foram 8 anos de pausa pra poder a gente dar um irmãozinho pra ela. E deixamos bem, né, paramos de evitar e eu engravidei assim muito rápido, muito fácil. Coisa de um mês, assim, eu já estava grávida. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, foi até mesmo antes da minha menstruação atrasada. Porque eu faço tabelinha, nós ficamos maravilhados, muito felizes, a Nicole toda feliz, enfim. E foi indo tudo bem. Quando eu marquei a primeira consulta, né, de pré-natal, e que eu fui no pré-natal, tava tudo certo. E aí eles marcam, né, a primeira ultrassom, a primeira ultrassonografia, que no caso é a transvaginal, né? Porque tava muito recente, então tem que ser a transvaginal para ver o bebê. Então foi daí que tudo começou. Que tudo foi começando porque essa gravidez, ela já começou desde o começo me apresentando alguns probleminhas, sabe? Mas eu jamais eu imaginaria que chegaria ao que aconteceu. Mas enfim, fomos fazer o transvaginal. E quando eu cheguei para fazer o transvaginal, eu descobri que eu estava com um hematoma subcoriano. Eu não sabia o que era isso na época. Eu comecei a pesquisar e descobri o que era de fato. Algumas apresentam sangramentos e outras não apresentam sangramento. Eu, no meu caso, não apresentei o sangramento. Então, a minha médica me passou, né, o Ultragestan, que é um remédio de hormônio para você ficar botando para segurar o seu bebê, entendeu? E foi o que eu fiz. Comecei a todos os dias a botar esse remédio para segurar o bebê. E aí eu botava todos os dias o remédio. Eu estava com 2 meses de gravidez, que era 8 semanas. E ela me pediu também para que eu fizesse um repouso, mas que fosse um repouso assim absoluto, porque o meu hematoma estava bem grandinho, não estava pequeno, era bem grande. Então, o que eu fiz? Na época eu trabalhava, e aí eu até tomei um susto. Eu me lembro que quando eu levei a ultrassom para ela, o transvaginal, o resultado para minha médica, e mostrei a ela, e que ela me contou que eu tava com hematoma, eu comecei a chorar na própria... ali na consulta médica, eu estava sozinha. E eu chorei muito. E eu trabalhava na época e ela falou assim, você trabalha em quê? Aí eu trabalhava sentada no computador. E ela falou assim, não, você não vai poder trabalhar mais. Eu vou te dar um atestado aqui de 15 dias e você vai começar a aplicar outra gestão. E eu quero repouso absoluto. Você só levanta mesmo para fazer o necessário e, por favor, muito rápido. Então aquilo me assustou muito. Eu chorei muito e ela falou, não, fica calma.
vai dar tudo certo. Se você seguir tudo direitinho, não se preocupa. Mas é porque o seu hematoma tá um pouco grande, né? Você tem 2 meses, então vamos fazer as coisas tudo direitinho. Então, saí da consulta arrasada, liguei pro meu esposo. Eu me lembro que ele veio e me pegou. E dali eu fui pra casa e eu só ficava deitada. Só levantava pra fazer as coisas necessárias, mas era uma coisa muito rápida, sabe? E foram 15 dias assim, sabe? E ela mandou eu aplicar a Ultragestan 2 vezes por dia, né? Uma à noite e uma de manhã. E aí era o que eu fazia. Depois de 15 dias eu voltei na médica. Quando eu voltei na médica, ela me pediu para fazer uma nova ultrassom. E aí eu fiz uma nova ultrassom em que foi dado que o hematoma tinha sumido. Glória a Deus. Foi a minha felicidade. Sumiu, graças a Deus. Cumpri tudo certinho. Que bênção de Deus. Foi maravilhoso. E aí eu perguntei a ela, o repouso agora, e aí? O que que acontece? Ela, não, agora você tá tranquila, não precisa fazer repouso. É uma vida normal, uma vida normal. Tá tudo bem com você, tá tudo bem com o seu bebê e tá tudo direitinho. Então é uma vida normal. Tudo bem, mas só que como eu já fiquei assim, com medo, né, do que tinha acontecido, do hematoma, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Então a gente fica um pouco amedrontada, eu fiquei um pouco com medo. Então, o que que eu fiz? Eu decidi que para preservar a criança, eu não iria voltar a trabalhar logo. Então, eu peguei férias, emendei férias, fui fazendo tudo assim. E resolvi que eu ia, assim, fazer um repouso, não que absoluto, mas mais ou menos, entende? Não fazer muita coisa que fosse pesada, que eu acharia, assim, entre aspas, pesado. E eu decidi fazer isso. E foi indo tudo bem, tudo certo. Gente, tava uma gravidez, assim, boa, até os 5 meses. Quando eu fiz 20 semanas, foi aí que tudo desandou. Tudo desandou na minha vida. O quartinho do bebê já estava todo pronto. A gente já tinha montado o berço. Já tinha comprado todas as roupinhas, estava tudo comprado. E aí vocês podem até falar, você antecipou muito o berço. Não, a gente já tinha comprado o berço e a gente montou o berço quando eu fiz 20 semanas, certinho. Então a gente tinha acabado de montar o berço. Eu só não tinha comprado ainda o kit berço, mas o resto do bebê já tinha tudo. A gente já sabia o sexo, era um menino. Então a gente estava muito feliz que a gente ia ficar com um casal. Já tinha escolhido o nome, que seria Miguel. É Miguel, na verdade, né? Então a gente estava muito feliz, muito ansioso. E aí, com 21 semanas, eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia de domingo e meu esposo estava trabalhando, estava eu e minha filha dentro de casa. E naquele domingo eu acordei meio estranha, sabe? Meio... eu não sei explicar, mas eu consigo assim sentir hoje mais ou menos o que eu tava sentindo naquele, sabe? Eu não sei explicar. Parece que eu tava sentindo que alguma coisa ia acontecer, mas não era isso. Eu tava me sentindo mal. Eu não tava me sentindo enjoada, não era nada disso, mas eu tava me sentindo mal, mas era uma coisa que eu não sabia dizer, entendeu? Então naquele dia, nesse domingo, eu passei o dia inteiro deitada. Eu só acordei, botei a comida da minha filha e tal, comi um pouquinho também, mas eu fiquei o dia todo muito assim estranha mesmo. E aí chegou a noite, eu falei assim, eu vou pra igreja. Eu não vou faltar o culto hoje não, eu vou pra igreja. Meu esposo chegou do serviço e falou assim, você tem certeza que você tá bem pra ir pra igreja? Eu falei assim, não amor, tô bem, eu não tô enjoada, eu não tô assistindo nada. Eu acho que deve ser mal-estar, porque é calor, porque era em fevereiro, né? Fevereiro aqui na minha cidade é bem quente, então era calor. Então eu falei assim, eu acho que eu posso estar assim por causa de tô com calor, não sei. Vamos pra igreja, eu quero ir pra igreja. E aí me arrumei, até me animei um pouquinho mais e fui para a igreja. Gente, quando eu cheguei na igreja, sentei, meu esposo do meu lado e tal, o culto começou, tava tudo normal. Só que
Quando foi dando umas 8 horas, mais ou menos, eu comecei a sentir um enjoo muito forte, uma vontade muito grande de vomitar. E aí eu fui e falei assim com meu esposo, ai amor, eu tô ficando tonta, eu tô ficando... Quem me conhece sabe que pra vomitar eu sou bem fraca, sabe? Eu faço um escândalo. Parece que tá caindo o mundo e eu tô lá vomitando. É o escândalo que eu faço, mas eu fico muito fraca. Então, aí eu falei assim, vamos embora pra casa, que eu não estou me sentindo bem, eu tô muito fraca, eu preciso deitar, eu tô com vontade de vomitar, tô passando mal. E foi aí que veio esse sintoma de enjoo, de vontade de vomitar. Então a gente pegou, entrou no carro, viemos embora pra casa. Tanto é que eu vim deitada no banco de trás. A minha filha veio na frente com meu esposo e eu vim deitada no banco de trás, porque eu não conseguia ficar sentada. Meu corpo só pedia pra ficar deitada. Eu tava muito enjoada. Aí quando nós chegamos aqui no nosso apartamento, eu moro no terceiro andar, então eu tenho que subir 2 halls de escada. Eu me lembro que eu não tinha força pra subir a escada, né? Quando eu cheguei no apartamento, no meu apartamento, eu fui direto pro banheiro. Deitei no chão, porque o vômito tava assim, vindo assim. E aí foi o tempo de eu deitar, já veio na boca, eu levantei e pum, vomitei tudo. Vomitei tudo e fiquei ali deitada, não tinha força. Meu esposo veio, me pegou, me botou na cama, me trocou e ali eu fiquei. E ali eu apaguei. Aí o que aconteceu? Quando foi de madrugada, eu acordei porque eu me senti molhada. Meu quarto é todo escuro à noite, então tava tudo escuro, né? Mas só que ele tem uma flechinha de luz que vaza pela cortina, então dá pra você ver, assim, dá pra você ver algumas coisas, né? Não aquela galera, mas você consegue ver o que tá na sua frente. Então, eu acordei, eu tava dormindo de ladinho e eu senti que eu tava toda molhada. Aí eu pensei assim, meu Deus, fiz xixi na... Juro que a primeira coisa que eu pensei foi que eu tinha feito xixi. Aí depois eu pensei assim, eu comecei a botar a mão assim, sabe? Aí eu falei assim, nossa, mas eu não lembro de ter feito xixi. Será que a minha bolsa estourou? Aí quando eu pensei assim, a minha bolsa estourou, eu fui e tipo assim, eu tava de ladinho, então eu fui e levantei mais rápido, sabe? E aí quando eu levantei, gente, eu durmo no edredom branco. Eu durmo não, no dia, né? Eu tava com o edredom branco na cama. E aí, quando eu sentei na cama, que eu olhei assim, eu tava em volta de uma poça escura. Uma poça escura. Então, eu logo imaginei sangue. Ali, o meu desespero já foi total. Eu já comecei a chorar, desesperada, e eu gritei, amor, amor! E aí, ele tava do meu lado. E ele acordou também, apavorado. Eu acendi a luz, acendi. Quando ele acendeu a luz que a gente olhou, era sangue em volta de mim toda ali na cama, assim. Ficou tudo manchado. E ele ficou muito nervoso também. Você imagina se acordar de madrugada, sangue, você grávida. A gente ficou desesperado. E aí eu fui e levantei da cama. Quando eu levantei, começava a cair igual uma cachoeira, assim, sabe? No meu quarto. Gente, eu fiquei desesperada, eu comecei a chorar, e eu falei, amor, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E o sangue não parava de sair. Aí ele falou assim, vai pro banheiro, vai pro banheiro. E aí eu fui andando assim pro banheiro, pro chuveiro, eu entrei debaixo do chuveiro, e o sangue não parava de sair, só saía saindo sangue direto, direto. E ali eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo. E eu só começava a chorar. Chorando, chorando, até que o sangue estancou um pouquinho e eu fiquei muito tempo no chuveiro, sabe? Eu fiquei, tipo, uns 15 minutos. E isso é muito tempo pra você grávida e saindo isso tudo de sangue, é muito tempo. Qualquer um sabe disso. Depois de 15 minutos, a gente foi, e nisso, enquanto eu tava lá no chuveiro, ele já saiu, ele pegando meus documentos, pegando tudo pra me levar pro hospital. E aí eu fui e saí do chuveiro e ainda tava saindo, mas era bem pouco agora, então eu tive que botar um absorvente. Aí a gente pegou, ligamos pra alguém pra deixar minha filha, levamos minha filha, deixamos e fomos correndo pro hospital de madrugada, fomos pra emergência. Aí quando chegou lá, eles sempre fazem, né, aquele exame de toque pra ver se o colo do útero tava fechado, tava aberto, fizeram o exame de toque. O colo do útero tava fechado, tava tudo certo. E aí ela falou assim, olha, a gente vai ter que fazer uma ultrassom pra poder ver
o que que aconteceu, porque o seu colo do útero tá fechado, tá tudo direitinho aqui. Fizemos a ultrassom, a gente só conseguiu fazer a ultrassom de manhã, né? E eu cheguei lá, era de madrugada, e a gente só conseguiu fazer de manhã, porque emergência, enfim. Quando a gente fez a ultrassom, a gente descobriu que a minha placenta tinha descolado. Eu tive um descolamento de placenta. De 5 pontos, eu não sei, 5 milímetros, eu não sei, mais ou menos, eu sei que era um descolamento. Foi de 5 milímetros. Eu não sei como me pronunciar para vocês. Se é 5 centímetros, 5 milímetros, eu não sei qual é a linguagem que se fala. Mas foi de 5 e alguma coisa, um descolamento enorme que eu tive na placenta. E aí, na mesma hora, eles falaram, olha, repouso absoluto, aplicar o remédio, papapá, e repouso sem fazer nada, tal. Eu cheguei a ficar internada também, no soro, tudo. E por aí ficou tudo bem. Vim pra casa e voltei àquela fase que eu tinha vivido lá no começo da gravidez de 2 meses, né? Eu tava grávida de 2 meses e tive que fazer um repouso absoluto por causa do hematoma subcoriano. Só que agora o caso era muito mais grave. Então vim pra casa, fiquei de repouso e não fazia nada. Nada vezes nada, não fazia nada. Era repouso mesmo. Só deitada. E aí, lembra que isso aconteceu, foi num domingo, né? A semana toda se passou tudo bem. A minha médica me viu, tava tudo bem, ouviu o coraçãozinho do bebê, tava tudo certinho, tudo certo. Quando chegou na madrugada do sábado para o domingo da outra semana, o que aconteceu comigo foi num domingo e no outro domingo, ou seja, uma semana depois. Na madrugada de sábado para domingo, meu esposo estava trabalhando, só estava eu e minha filha dentro de casa. E eu comecei a sentir, gente, algumas dores que para mim eram muito estranhas, porque o parto da minha filha foi uma cesariana. E foi uma cesariana marcada. Eu não tive dor do parto normal. Quem tem uma cesariana marcada não conhece a dor do parto normal. Não conhece. E era o que eu estava vivendo. Eu não conhecia a dor do parto normal. Eu não conhecia. Então eu comecei a sentir umas dores aqui assim nas costas, né? Um pouco em cima da bunda, no bumbum. Comecei a sentir essas dores e ela foi aumentando. E ela foi gradamente aumentando muito. E eu, de fato, eu inocente, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia que eu estava entrando em trabalho de parto naquele dia, naquele momento. Até porque eu tinha 21 semanas. Então, eu não tinha noção do que estava acontecendo. E ali eu fiquei aguentando, né, aquela dor na minha cama ali. E eu comecei a orar, a pedir a Deus que tirasse essa dor, que desse tudo certo, que Deus abençoasse. Lembrando que eu estava de repouso, eu tinha ido a minha médica tinha me reavaliado para ouvir o coraçãozinho do bebê, mas já se fazia uns 3 dias, né? Porque passou quinta, sexta e isso aconteceu no sábado de madrugada. Foi isso mesmo, eu tinha ido na minha médica na quarta-feira. Foi a única coisa que a gente saiu meio que do repouso, assim, foi pra médica me avaliar. Fora isso, eu tava de repouso absoluto. Pra ver se a placenta voltava, né? E aí, eu fui e tava sentindo muita dor. Mas até então, eu não sabia o que era. Fui leiga, realmente. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Quando deu umas 3 e pouca da manhã, 3 e pouca, 3 e meia assim da manhã, eu levantei da cama porque eu não tava aguentando de dor. E eu que precisava ir no banheiro. Eu falei assim, tô com muita vontade de fazer xixi. E tava vindo aquela vontade de fazer xixi, tudo junto. E eu levantei e fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, foi a hora que meu esposo tava chegando no serviço. Aí ele foi e falou assim, amor, falando comigo e tal. Aí eu falei assim, amor,
sentindo muita dor, tô passando mal. Ele falou assim, vamos no médico, vamos no médico, vamos no médico agora, não sei o que. Aí eu falei assim, não, vamos esperar um pouquinho, porque tá doendo muito e eu quero deitar, eu preciso deitar, tá doendo muito, eu não sei o que tá acontecendo. Liga pra minha médica e eu preciso deitar. Daqui a pouco a gente vai. Gente, quando eu deitei na cama, eu deitei de ladinho e parece que era a única posição que eu me sentia assim mais confortável era essa de lado. Aí eu deitei ali e eu sentindo muita dor, muita dor, muita dor. E eu fui e só ficava, sabe, só dor. Era uma dor muito forte, uma dor insuportável. E eu tava desesperada já. Desesperada. Só que eu não conseguia pensar no que pudesse estar acontecendo. Até que se passou, eu fiquei a madrugada toda sentindo essa dor, tudo. Quando eu vou confessar pra vocês que eu morro de medo de médico. Tenho que confessar isso pra vocês. Eu morro de medo de hospital, de médico, tudo que envolve isso daí. Então, por isso que eu tentei aguentar a dor em casa, achando que poderia passar. Por isso que eu não fui imediatamente pro médico, né? Porque vocês devem estar pensando, ela tava morrendo de dor, por que não foi pro médico? Por causa de medo. Eu tenho muito medo. E aí eu me segurei dentro de casa. Então, pelo meu medo, eu fui e me segurei dentro de casa, porque pelo meu esposo já tinha me levado há muito tempo. Até que eu me lembro que quando foi umas 5 e pouca da manhã, eu acredito que tenha sido esse horário, porque é o horário que tá já clareando, né? E aí eu tava deitada de lado e eu cantava muito aquele hino, assim, sabe? Não sei se vocês conhecem, mas eu cantava muito assim. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim. Então, era um hino que eu cantava muito. Nesse dia eu não cantava assim como eu tô cantando, porque eu não tinha força, mas eu na minha mente, orando a Deus, eu tava cantando hino. Meu corpo fez uma força empurrando para baixo. Eu tava deitada de lado e ele fez uma força. Eu me lembro que na hora que fez essa primeira força, eu falei, não, Cíntia, eu falei assim, porque eu sabia que tinha alguma coisa de errado acontecendo ali. Porque não era normal. E era uma coisa que eu não tava dominando, né? É o nosso corpo que manda, não é a gente que domina. Então ele fez uma força e eu tentei de todas as maneiras segurar, mas eu não consegui. E aí ele fez outra força, foram 3 forças que eu senti. Ele fez outra força e eu ficava assim, não, pelo amor de Deus. Gente, eu tô chorando porque a gente acaba lembrando, né? Enfim, aí vamos continuar. E aí ele fez 3 forças e aí eu senti saindo de mim. Eu senti saindo, sabe? E aí eu tava com um shortinho, que era bem apertadinho, um shortinho azul. E eu tava de absorvente por conta do descolamento da placenta, só que eu ainda tava de absorvente. Pra se saísse alguma coisa, não tava saindo, mas pra se saísse alguma coisa, eu estaria preparada pra não ficar vazando sangue por tudo quanto é lado. Então, o que aconteceu? Eu peguei e eu fui com a minha mão e botei assim por cima do short e aí eu senti, sabe? Uma coisa imensa no meio das minhas pernas, assim, uma coisa não imensa, gente, vê se vocês conseguem entender, mas uma coisa diferente, uma coisa grande no meio, tinha saído. E na hora que saiu, a dor foi toda embora. Toda aquela dor insuportável que eu tava sentindo tinha ido embora. E aí eu botei a mão e senti aquele negócio grande assim, e não tava doendo mais nada, não tava sentindo dor nenhuma, mas eu senti uma fraqueza muito grande. Eu fiquei muito fraca.
muito fraca, eu não conseguia falar, eu não conseguia chamar ninguém, eu tava muito fraca e eu só chorava. E eu olhei assim pra claridade que já tava entrando no meu quarto e eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Em nenhum momento eu fui muito leiga ali, que naquele momento, eu não imaginei que ali eu tinha acabado de perder meu filho, eu não imaginei que isso estava acontecendo comigo, ali naquele momento. Quando eu tive força, e aí eu falei assim, bem baixo, eu falei, amor. Aí ele logo olhou assim pra mim e veio. E aí quando ele veio, aí eu falei assim, olha o que aconteceu, o que tá acontecendo. Aí eu tava enrolada, né, numa manta, e aí ele foi, desenrolou. Quando ele desenrolou, ele logo viu aquele negócio grande. Eu não conseguia me mexer, gente, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia mover minhas pernas, eu não conseguia fazer nada. E ali ele já se desesperou, ele começou a chorar, e chorava muito. E aí eu falei assim, o que tá acontecendo e tal? E ele chorando muito, e ele ligou pra ambulância para poder vir aqui, né? Explicou mais ou menos o que tinha acontecido, ligou para os meus pais também, foi ligando para todo mundo, ligou para minha irmã para poder ficar com a minha filha, foi ligando para todo mundo. E eu ali permaneci intacta, de lado, e não conseguia me mover. Quando a ambulância chegou, a ambulância não demorou, chegou rápido, graças a Deus. Foi um atendimento assim rápido. Veio um enfermeiro e um médico que foram maravilhosos, gente. Eles foram maravilhosos. E aí quando eles chegaram aqui, eu lembro que meu esposo foi e perguntou assim, e o bebê? E o bebê tem chances e tal? E aí o médico olhou pra ele e só fez assim, não falou nada. E aí foi ali que eu percebi o que tinha acontecido, porque até então a minha reação foi, eu não tive reação, eu só chorava, mas eu não chorava desesperado porque eu não tinha força, só saía as lágrimas, sabe? Eu não conseguia falar, eu não conseguia reagir, eu não conseguia fazer nada, eu só chorava com as lágrimas saindo. E ali eu vi o que tinha de fato acontecido. E aí começou a passar um filme na minha cabeça e eles o tempo todo assim, que eu fechava o olho pra... Eu tava muito fraca. Eles ficavam, Cíntia, acorda, acorda, acorda. E aí me levaram pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, eles foram direto, me levaram pra sala de parto, pra ver o que, se ia precisar fazer curetagem, alguma coisa pra tirar, né, o bebê. Aí, quando eles cortam, né, a calcinha, aquela coisa toda, o bebê tinha saído inteiro, gente. Você teve um aborto espontâneo, né, e você quer ver ele? Ela falou assim. Aí a minha primeira reação foi que, não quero ver, não. Primeira reação foi... Aí depois, logo 5 segundos depois, eu falei assim, não, eu quero ver, me mostra. Aí ela foi, tá bom. Aí ela foi, limpou lá, tudo. E aí trouxe pra mim ver, botou do meu ladinho. Gente, ele era pequenininho, assim, mais ou menos, sabe? Pequenininho. Coisa mais linda do mundo. Eu chorei tanto quando eu olhei. Um anjinho. Cabeludinho. Cara da minha filha, gente. Idêntico. Muito lindo. E ele tava com uma carinha, um rostinho de paz, sabe? Ele não tava com um rostinho de sofrimento, ele não tava com um rostinho de... Eu lembro que ele tava com a mãozinha assim, ó. Uma mãozinha reta e a outra mãozinha assim do lado do queixo. Uma carinha de paz. E aí eu peguei ele no colo. E eu chorei muito, muito. Fiz carinho assim na cabeça, no cabelinho dele. E ela me permitiu ficar ali esse tempinho com ele. Não foi muita coisa, mas me permitiu. E logo depois tirou ele de mim e me levou para a sala
de parto porque ia precisar fazer uma curetagem para tirar a placenta, algumas coisas que tinham ficado, né? E aí eu fui para a sala de parto. E eu fui para a sala de parto e eles me deram uma anestesia, não senti nada do que tinha acontecido. Quando eu acordei da anestesia, eu já estava num quarto com a minha mãe do meu lado. Minha mãe, como sempre, do meu lado. E aí foi que a ficha tinha caído do que tinha acontecido. E o mais duro que eu acho é que eles pegam a gente, que acabou de perder um bebê, e botam a gente num quarto onde estão as mães com os bebezinhos que acabaram de nascer. E aí a gente tem que, é obrigado, né? A gente tá com aquela, já com aquilo. Ai, gente, a gente fica arrasada. E aí você é obrigada a ficar ali um dia e meio, o que for, presenciando tudo aquilo. Aquilo acabou comigo. Eu fiquei arrasada. Só que o tempo todo que eu tava no hospital, eu fui forte, né? Veio o assistente social falar que precisava fazer o enterro do bebê, porque a partir de 21 semanas, e também tem um negócio de que quando nasce com 500 gramas precisa ser enterrado, enfim, que ia ter que fazer o enterro do bebê. E aí eu ainda tive que lidar com isso, mas a gente conseguiu enterrar, graças a Deus. Deus nos ajudou com isso e a gente conseguiu enterrar. Quando eu saí, eu tive alta do hospital, né? Eu saí com os braços vazios. Não tinha um bebê, não tinha nada. E fui direto pro cartório para fazer a certidão dele de óbito. Porque teve que fazer. E aí fomos também já resolver a parte burocrática do enterro dele. A gente resolveu tudo e eu acho que foi ali que minha ficha começou a cair do que tinha de fato acontecido. E eu comecei a chorar muito, muito, muito. Dentro do carro eu já comecei a chorar. E eu não queria, porque a minha filha estava do meu lado e ela tinha 8 anos na época. E eu não queria passar para ela, mas eu não conseguia me controlar, então eu chorava muito quando eu cheguei em casa. Então, o meu quarto, eu olhava pro meu quarto, pra minha cama, eu sentia o cheiro do sangue. E tava tudo limpinho, tudo direitinho, mas eu sentia o cheiro, sabe? Entrava pra dentro de mim, era uma coisa impressionante. Eu sentia aquele cheiro e eu continuei sentindo esse cheiro durante muito tempo no meu quarto. Mas era coisa da minha cabeça, tava tudo limpinho, tudo certinho. E aí a gente chegou em casa, meu esposo tentou meio que guardar as coisas, né, sem eu ver, mas eu virei pra ele e falei, não guarda porque eu quero guardar as coisinhas dele. E aí eu fui guardar tudo e foi um sofrimento. E eu nunca na minha vida eu imaginei que eu pudesse ser escolhida para ser uma mãe de anjo, porque hoje eu vejo dessa forma. Esse aborto espontâneo que eu tive não foi algo que, não foi culpa minha, não foi culpa de ninguém, era algo que era para acontecer. Foi Deus que me escolheu. O Miguel, ele era lindo, muito lindo. Eu tenho a foto dele, eu revelei, eu tenho 2 fotos, eu revelei, eu guardo comigo, não fico olhando toda hora porque isso faz mal, eu nem olho a foto, mas ela tá guardada, eu sei onde tá. O dia que eu quiser olhar, eu vou lá e pego, mas eu não, nem olho, geralmente. E ele era lindo e eu acho que Deus permitiu que eu passasse por isso, por algum motivo que eu não sei, porque
a gente nunca vai saber. Porém, era necessário passar por isso. E eu quero contar pra vocês que quando uma mãe passa por isso, eu tô querendo falar sobre o que eu senti agora. Gente, dói muito, muito, vocês não têm noção. É uma dor insuportável, insuportável. Filho nenhum substitui filho nenhum. Filho nenhum é igual ao outro. E por mais que esteja dentro da barriga, que não tenha, tido aquela convivência, era um ser. E nós que somos mulheres, desde o momento que a gente descobre o positivo, a gente já se sente mãe porque nós somos mães. Nós estamos gerando. Então, é uma dor horrível. E eu passei por eu acredito que eu tenha entrado um pouco em depressão nessa fase, né, dessa pós-perda dele, porque a minha vida acabou ali naquele momento. Eu não conseguia fazer mais nada, eu não conseguia me concentrar mais em nada. Eu chorava todos os dias, escondido, porque eu não queria chorar na frente do meu esposo, não queria chorar na frente da minha filha, eu queria ser forte. Não queria chorar na frente de ninguém, então eu chorava escondido. Eu perguntava a Deus por que isso tinha acontecido na minha vida, por que eu tinha passado por isso, por que tinha me permitido arrumar o quartinho todo, por que tinha me permitido ter todas as roupinhas e eu passar por isso. Mas eu fiquei um tempinho assim nesse sentimento assim, que eu ria para as pessoas, mas ninguém sabia o que se passava na minha cabeça, né? Quer ver, eu ia para a igreja, eu gosto muito de louvar, né? E eu canto, e quando o pastor começou a me dar a oportunidade para cantar, eu não conseguia mais cantar, eu só chorava. Eu cantava, mas eu chorava o tempo todo. Eu não conseguia mais cantar um hino completo, era só choro. E eu fiquei vivendo esse luto. A minha vida, eu senti que tinha desmoronado, eu senti que tinha tudo acabado. E foi terrível. Só que eu acho que quando passou um tempinho, eu comecei a me cansar de viver assim, porque eu não tinha mais alegria em nada. Eu só vivia chorando o tempo todo, escondido de todos, pelo que tinha acontecido, e tinha acabado. Eu queria mudança, sabe? Foi quando um dia que eu comecei a procurar vários vídeos sobre as pessoas que tinham passado por isso, e aí eu comecei a entender que eu precisava de uma cura espiritual, né? E que eu precisava me fortalecer. E eu entendi, pode ser até que eu tenha entendido errado, mas eu entendi que eu só iria conseguir voltar a viver tranquila quando eu engravidasse de novo, quando eu tivesse um bebê nos meus braços. Porque o maior sonho da minha vida era dar um irmãozinho pra minha filha, e era ter um bebezinho nos meus braços. Esse era o sonho da minha vida, naquele momento, né? Então, eu comecei a pedir a Deus, para que Deus, tudo bem que ele tinha levado o Miguel, e que nenhum outro ser, nenhum outro bebê que eu engravidasse iria substituir o Miguel, nunca vai substituir, mas que o Senhor me desse o prazer, sabe, de poder ser mãe de novo aqui na Terra, de poder gerar e de poder cuidar de um outro bebezinho, né? Eu comecei a pedir isso a Deus, e até que quando chegou um dia, eu também me lembro como se fosse hoje, era tarde, eu tava sozinha em casa, meu esposo trabalhando, minha filha na escola. Entrei pro meu quarto, eu fechei a porta, e ali eu chorei muito, eu orei muito, eu chorei feito bebê.
eu conversei com Deus, foi a tarde inteira, e eu falei, Senhor... E eu conversava com ele, e eu falava assim, em nome de Jesus, eu te imploro, para que o Senhor me dê um filho, que o Senhor realize esse milagre na minha vida, porque eu preciso desse milagre para voltar a viver. Eu quero voltar a ter alegria, eu quero ter um bebezinho, eu quero dar um irmão para minha filha, eu quero formar uma família completa, porque eu me sentia incompleta já, né? Porque eu tinha planejado tudo. Eu falei com Deus, eu falei tudo que eu tinha para falar, e eu chorei muito, 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 muito. E aí, eu acho que Deus me ouviu nesse dia. Porque nesse mesmo mês que eu entrei no quarto, que eu me derramei para o Espírito Santo de Deus, porque antes eu tava sofrendo, só que eu não falava com Deus, ai Senhor, me dá, não, eu só ficava no meu sofrimento ali, na minha depressão profunda, era só isso. Mas quando eu decidi entrar no quarto, me ajoelhar e conversar com Deus, mostrar para Ele aquela ferida que eu tava, aquilo que precisava ser cicatrizado, eu acho que Ele me ouviu. Porque no mesmo mês eu descobri que eu estava grávida de novo. E isso tinha se passado 3 meses só da minha perda. Eu perdi, foi em fevereiro de 2019 que eu perdi o meu Miguel, né? E aí, passados 3 meses, eu entrei no quarto, conversei com Deus e eu descobri que eu estava grávida nesse mesmo mês. E aí foi assim a felicidade para mim, para o meu esposo, para minha filha, mas também veio a preocupação, porque depois de tudo que a gente passou, né, você, querendo ou não, você se sente receosa, né, de engravidar de novo. Você quer muito, mas você tem medo. E é normal, porque depois de tudo que aconteceu, você tem medo até do vento, tem medo de tudo. Mas eu consegui engravidar 3 meses depois. E apesar do medo, da preocupação, eu tentei levar assim na maior paz possível, porque eu sabia que aquilo ali era um presente de Deus. E eu me lembro que naquele dia tarde, quando eu me tranquei com o Senhor, eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade que eu engravide de novo, por favor, eu te peço que o Senhor realize esse sonho meu, porque é o desejo do meu coração. Mas se não é da sua vontade que eu engravide de novo, porque vai acontecer algo, que eu vá perder de novo meu bebê, ou que eu vá passar por isso de novo que eu acabei de passar, que o Senhor tire isso do meu coração. Eu lembro que eu falei isso com Deus também, que o Senhor tire esse desejo, essa vontade do meu coração. Eu estou aberta a isso, eu só quero voltar a viver. Eu lembro que eu falei isso com Deus, eu só preciso voltar a viver. Mas faça o que o Senhor quiser na minha vida. Mas o meu desejo, o meu sonho, a minha vontade é ter um outro bebê. Então eu te peço por isso. Mas se não for da sua vontade, que o Senhor tire isso de mim. E o Senhor então realizou o meu desejo, o meu sonho. E quando eu descobri que eu estava grávida de novo, eu vi que se Deus estava me dando esse presente de novo, não iria acontecer o que tinha acontecido na outra. Eu tinha certeza que eu poderia sim enfrentar várias dificuldades na gravidez, alguns problemas vêm, mas eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Que dessa vez eu ia ter o meu bebezinho comigo, sabe? Eu tinha certeza, não tinha dúvida nenhuma sobre isso. E aí foi o que me curou, porque logo que eu descobri que eu estava grávida e que veio também a preocupação, que era muito normal, mas me curou, porque aquela depressão foi embora, tudo aquilo, sabe? Eu voltei
voltei a ser a velha Cíntia de antes, eu voltei a sorrir. Não esquecer o meu Miguel, nunca vou esquecer o meu Miguelzinho. Sempre lembro dele, todos os dias, porque é uma ferida que tá aqui, só que ela tá cicatrizada. Deus cicatrizou a minha ferida, sabe? Ele é o meu filho, que foi gerado por mim e que Deus levou ele pro céu, é o meu anjinho, meu anjo Miguel. E é isso. Hoje eu consigo sorrir, hoje eu consigo louvar, hoje eu consigo ter uma vida normal. Eu tenho meu bebê, nasceu, deu tudo certo. Passei por alguns perrengues, porque ele também foi apressadinho. Nasceu com 34 semanas e aí foi direto para UTI. Ficou internado por 40 dias. Então passei um perrenguezinho, passei um pedaço grande, que também é parte do meu testemunho. Mas eu vou gravar um outro vídeo contando sobre essa outra parte para vocês. Esse vídeo aqui foi somente para contar o meu testemunho de como eu virei mãe de anjo, do meu Miguelzinho. E vim contar pra vocês como que foi que aconteceu o meu aborto espontâneo. E eu engravidei 3 meses depois do meu aborto espontâneo. Porque Deus permitiu e deu tudo certo. Tentei falar sobre tudo. Esse é o meu testemunho. E depois eu vou vir com a outra parte, que já é eu contando como que foi engravidar depois de um aborto espontâneo. Tentei contar para vocês os mínimos detalhes, sem esquecer de nada. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você tá passando por isso, se você tá passando por qualquer, eu não sei por qual motivo tenha sido seu aborto, ou por qualquer dificuldade, se apegue a Deus. Porque foi só assim que eu consegui vencer e superar essa fase difícil, foi me apegando a Deus. Então se apegue a Deus, conversa com Deus, fala com Ele, porque é meio clichê dizer isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Se isso aconteceu na minha vida, é porque Ele permitiu. E se tá acontecendo na sua, é porque Ele também permitiu e Ele vai te dar força, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!